E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente pra gente tá falando aqui de Baki Gaiden Shiba, que vocês sabem muito bem que tá saindo aí o segundo capítulo e finalmente eu consegui aqui o capítulo completo em japonês pra mostrar pra vocês. Vale lembrar, pessoal, que infelizmente a gente não vai ter a tradução completa de tudo isso aqui porque nem em coreano saiu ainda, mas pelo menos a gente pode acompanhar e ver o que aconteceu nesse novo capítulo que tá me deixando louco, velho. Eu tô muito empolgado pra ver tudo isso aqui e comentar com vocês, porque realmente Baki Gaiden Shiba é um dos que tem um traço mais lindo de toda a série de Baki e também é um dos que está sendo escrito por Itagaki e, por incrível que pareça, a escrita parece até mesmo que é outra pessoa. Enfim, vamos ao que interessa, vamos para este mangá. Primeiramente a gente vê a capa, né, que eu já tinha falado em outro vídeo, o vídeo anterior que eu comentei algumas coisas que tinham saído, a capa aí que a gente vê que é bonita pra caramba, temos o Shiba olhando aí, pá, o horizonte legal pra caramba, e aí a gente vê um cara que está fazendo uma espécie de anotação, né, pesquisa ali. Enquanto a gente vê isso, alguém se aproxima, sabemos bem que é o Shiba, e quando o Shiba entra, aquilo assusta muito o cara, né? Porque o Shiba já entra com aquela pose dele, tipo amedrontadora, estranha, e quando ele olha pra ele, ao mesmo tempo os olhares se cruzam, e cara, pra você ver, né, como o Shiba passa uma emoção, um sentimento diferente, e é bem semelhante o que o Yujiro também passa, que é aquela sensação de, mano, esse cara aí é perigoso, dá ruim ficar perto desse cara. Mas enfim, o que acontece é que o Shiba começa a se aproximar, ele começa a olhar para todos os detalhes do Shiba. No capítulo anterior a gente tinha conversado sobre o fato de que tem essas posturas, os lábios do Shiba, o próprio laço na cabeça, né? Tudo isso chama muita atenção na relação de quem olha para o Shiba, e aqui a gente vê isso na prática. E aí vemos mais uma vez que o Shiba começa a olhar para o homem e fica achando aquilo estranho, ou até mesmo aquilo um pouco empolgante e interessante, mas ele fica tentando entender o que o cara quer com ele. Mas o que o homem sente é como se fosse um leão extremamente poderoso, uma fera extremamente poderosa ali querendo abocanhá-lo, né, mostrando suas presas para ele. A pressão é muito grande. Shiba sentado, o homem se levanta ali, fica meio assustado, e o Shiba manda ele sentar, né? Manda ele relaxar, até que ele consegue fazer isso, depois do Shiba dizer que tá tudo bem, e aí eles começam a conversar. O cara, ele começa a falar sobre algumas coisas e quem é o Shiba. Interessante de tudo isso é que o Shiba só fica prestando atenção e começa a indagar também porque ele tá sendo entrevistado por aquele cara. Eu não sei se foi uma combinação dos dois, tá? Não dá pra entender se os dois combinaram de se encontrar ou o cara só achou o Shiba e acabou chamando ele. O fato é que o cara tava preparado para qualquer eventualidade, qualquer coisa para entrevista acontecer. E aí vemos que o homem começa a indagar cada vez mais, e aí ele começa a falar sobre quem é o Shiba, contando o que sabe do Shiba, das histórias e tal. E aí que vemos que o Shiba se interessa e começa a ouvir o que ele tem a dizer. E a história que ele vai contando é sobre o Shiba lutador, o Shiba insano, onde a gente vê o Shiba com a roupa aberta, né? E aí é mostrado um pouco das aventuras do Shiba, ele lutando contra outros caras de gangues, onde um vem na moto com tudo pra cima dele, e o que ele faz é se preparar e dar uma gigantesca porrada no cara. Simplesmente ele acaba com o homem, dá um chute ali, derruba o cara e depois começa a emendar com outros que estão ali no redor e o pau vai quebrando. Onde a gente vê aí como o Shiba, ele não tem medo de nada. Se vier, o bicho vai pegar e ele vai na loucura. Até mesmo ele tá sangrando pela boca, você vê que ele tá sangrando. Então ele é acertado pelos inimigos, ele sangra, ele se ferra. Não é aquela coisa tão imortal como é os personagens de Baki. E aí depois ele começa a falar sobre o fato de que o Shiba chegou a alcançar o topo do topo. Ele soube de um rumor sobre a arena subterrânea, um local onde enfrentou alguns caras. Inclusive a gente não vê o rosto do Doppo, né? Porque talvez ele não saiba que o Doppo, um cara que é um karateca famoso, iria se misturar nesse tipo de coisa ou algo assim. A gente também vê ali que tá
Antônio Igari, né? O Igari ali que lutou contra Baki. Tem outros atrás, né? Tem a silhueta do Motobi, eu acho que a silhueta ali do Tyson, tem a silhueta de um cara com cabelão que pode ser o Kureha. E aí depois, na próxima página, vemos finalmente a luta. Mike Tyson versus o Shiba. Um combate insano, muita loucura, sangue pra todo lado. Mas o interessante é que a gente não vê que o Shiba tá com um braço quebrado, nada do tipo. Pela história, pela lenda criada aí pelas pessoas, o Shiba não estava assim, o Shiba estava bem pra caramba. Inclusive finaliza, vence o Mike de forma diferente. Ele derruba, nocauteia o Mike. Onde a gente também vê que ele levanta o braço e tal, só que é totalmente diferente isso em Grappler Baki. Só os rumores que aumentam. E isso é bem interessante, né? Porque em toda a obra de Baki tem essa parada do rumor. Como, por exemplo, a gente viu em Bakudo recentemente, né? Que, segundo o carinha, o Sukune teria 3 metros e o olho bateria mais de 2 metros. Então é bem discrepante do que realmente é as coisas. O próprio personagem contando ali informações sobre outros personagens sempre aumenta, sempre erra, sempre é diferente do que realmente é. Ele não mudou aqui, né? A gente viu que mudou completamente o passado foi diferente, não é como a gente tá acostumado, a gente sabe da história. E aí nesse momento alguém grita, eu não sei se é o Shiba ou se é o cara que tá entrevistando, mas o fato é que no momento que tá todo mundo ali, o Shiba não gostou do que ouviu, ficou com raiva. Talvez o Shiba tenha ficado com raiva pelo fato de que a história está sendo mudada. Não foi assim que aconteceu, o Shiba não venceu facilmente, não foi isso que rolou. E aí ele pega a coca, começa a tomar tudo, parece que tá com tanta raiva que queria tomar logo de uma vez para ele. Bota a garrafa na mesa e aí começa a conversar com ele. E começa a explicar algumas coisas e fala sobre o diamante. Pelo que eu entender, é falar sobre a dureza e a força, né? E como forjar um diamante. Eu acho que é isso que ele quer explicar aqui. Não tenho tanta certeza, tá? Tem que traduzir tudo. E aí a gente vê que ele começa a falar sobre um martelo batendo no diamante, que talvez conseguisse tancar, porque a gente vê que existe a batida ali, mas o diamante permanece intacto. E aí ele pega um cubo de gelo e morde. E com essa mordida acaba estilhaçando, quebrando tudo. E aí tem duas coisas aqui que a gente pode entender. Ou ele está dizendo que ele é como algo extremamente poderoso e duro que jamais seria quebrado. Ou ele está dizendo que sem a forja certa, jamais você vai se tornar um diamante. Jamais você vai ser poderoso como um diamante. Pelo que eu entender. Então o que ele está querendo dizer aqui, eu acho que ele não gostou da ideia de que dizer que ele só venceu de boa sem se ferrar, sabe? E é aí que depois de contado tudo isso, o próprio cara meio que fica desanimado. Ele não fica feliz com a explicação que ele dá. Parece que ele meio que entendeu que não é tudo tão grandioso como ele conhecia, né? E é aí que vemos alguém se aproximar. E parece um cara de uma gangue. Onde logo em seguida chega outros e se aproximam dos dois. E vão encurralando o Shiba, que estava ali normal conversando com o cara. E nesse momento o cara se bota na frente e já começa a chamar ele pro combate, já começa a xingar ele, já começa a tratar ele de forma errônea, vamos dizer assim. E é aí que rapidamente o Shiba se levanta e dá logo um chute bem nos testículos do cara, velho. O cara já sente uma dor da bexiga, ele tá nem aí, bota a moral e depois o cara cai com tudo. Onde depois de cair o cara fica furioso. Lembra lá do que é falado sobre Piccolo, né? Que é os dois momentos. Ou você vai chorar e sentir dor e arregar, ou você vai sentir uma extrema raiva depois de ter os seus testículos ali chutado. E é o que acontece com o cara. Ele fica extremamente furioso, pega um garfo e vai para atacar o Shiba. Onde com grande velocidade vai. E o Shiba, o que ele faz? Ele recua a cabeça e dá uma cabeçada insana bem no meio do nariz do cara. Uma lapada gigantesca, cara. E com isso, o cara vai para trás e o garfo acaba sendo enfiado na testa do Shiba. Aquilo entrou na testa do Shiba. E com isso, a gente vê, né, que a testa ali tancou tudo. E o Shiba continua focado e chama todo mundo pro fight, né, pra luta. Enquanto o cara cai, os outros ficam ali preocupados e vão pra cima. Porque também ficam furiosos pelo seu líder ali ter se ferrado. E aí,
a briga começa, ele logo dá um chute no rosto do cara com tudo, acaba com o cara, os outros perguntam o que vão fazer, se vão pra cima, mas não dá tempo, porque o Shiba não quer nem ideia, simplesmente vai com tudo, pula por cima da mesa e prepara um chute insano, e assim o faz, chuta bem na cara do cara, velho, é um chute voador com as duas pernas no rosto do cara. Com isso feito, a gente vê aí que o cara cai no chão e só sobra um. E aí o que ele faz? Ei, otário, vem cá, arranca esse garfo da minha testa. Chama o cara pra fazer isso. E assim ele o faz. Ele paga ali, pede desculpa pelos inconvenientes que causou e vai falar novamente com o garoto, né? O garoto, não sei se é garoto, não sei se é homem, ele parece ser meio novo. Ele vai falar com o cara que tá entrevistando ele e com isso abre ali uma nova perspectiva de tudo sobre o Shiba. E naquele momento, ele olhando isso, pede desculpa, agradece também e depois volta lá para escrever. E pelo que dá a entender, onde ele está escrevendo em outro lugar, já é em casa, né? Porque tem uns livros ali, tem umas outras coisas, parece que ele voltou para casa. E aí ele começa a escrever sobre tudo isso, o que aconteceu, ou pelo menos pretende escrever. No final das contas, foi um belíssimo capítulo, muito bom. Porradaria já começou, não teve nem tempo de esquentar. Em 2 capítulos o pau quebrou. E, velho, que mangá massa, meu amigo. Que mangá massa. Espero poder realmente trazer aí esse mangá completinho em português para vocês em breve. Quando tiver, eu faço a tradução, tudo bonitinho e trago para vocês. Mas, por enquanto, estamos aqui com o Vazamento, capítulo completo, muito massa, gostei demais. E é isso aí, pessoal, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!